Olá, meu nome é Gabriel Pereira da Nóbrega, faço parte do programa PIBIC-CNPq, tenho como professor orientador o professor Dr. Carlos Alberto de Souza Filho. Meu plano de trabalho é a mitigação da influência da temperatura em biosensores baseados em smartphones e o projeto é caracterização e compensação da influência da temperatura em biosensores portáteis. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse trabalho se encaixa em 9, Indústria, Inovação e Infraestruturas, e em 3, Saúde de Qualidade. Bom, e o que são biosensores? Os biosensores são dispositivos que utilizam reações bioquímicas para detectar compostos químicos, geralmente por sinais elétricos, térmicos ou ópticos. Neste trabalho, utilizamos um biosensor de medição óptica, que é baseado no princípio RPS. A grande motivação deste projeto é o fato que os biosensores conquistam cada vez mais espaços em diversos campos da ciência, tal como em pesquisas bioquímicas, na detecção de quantidades físicas e aplicações médicas. Contudo, a variação da temperatura é um fator que prejudica a medição correta de um biosensor óptico. Desse modo, esse trabalho tem a finalidade de desenvolver técnicas para suavizar a influência da temperatura em biosensores portáteis. Olhando para a figura do lado esquerdo, pode-se definir o princípio RPS como: quando o feixe de luz atinge a interface entre o dielétrico e o metal, cria um campo elétrico evanescente que penetra a interface do metal. Esse campo excita os elétrons livres, provocando uma oscilação de cargas na superfície metálica. Na condição de ressonância, a oscilação é mantida, fazendo com que parte da energia luminosa incidente seja absorvida pelo meio. Quando o material passa pela superfície detectora, a condição de ressonância muda, assim como podemos analisar na figura do lado direito. E o uso da técnica RPS se dá pelo fato de ser uma técnica precisa e confiável para detectar as alterações de densidade na interface entre o metal e o meio dielétrico sem a utilização de marcadores. Especificamente, a variação de temperatura afeta o biosensor da seguinte forma: na tela do smartphone, afeta tanto o comprimento de onda quanto a intensidade de luz emitida. No biochip, altera o coeficiente de difração da grade de difração, e na câmera a presença de ruídos e afeta a sensibilidade do fotodetector. A mudança do comprimento de onda da luz emitida devido à variação de temperatura é um fator que altera a medição correta do biosensor. Desse modo, o principal objetivo deste trabalho é formular uma técnica de caracterização e controle da fonte de luz para suavizar o efeito da temperatura. Para isso, foi necessário fazer a modelagem da fonte de luz e em seguida a caracterização do biosensor ante a variação da temperatura. Para a caracterização do biosensor mostrado à esquerda ante a variação da temperatura, o mesmo foi colocado em um ambiente com temperatura controlável, no qual podíamos alterar a temperatura de 15 a 40 graus. Através de dados adquiridos por um espectrômetro, analisou-se os valores do comprimento de onda na intensidade máxima de luz emitida para o mesmo valor de temperatura. Analisando-se as curvas ilustradas na figura esquerda, identificou-se um pequeno deslocamento no espectro com a mudança na componente R. Utilizando a técnica de ajuste polinomial de segunda ordem, foram identificados os valores do comprimento de onda para a intensidade máxima de cada curva para cada temperatura. Com base nos valores encontrados e a fonte de luz caracterizada em função da temperatura e da componente R, implementou-se a técnica de compensação de comprimento de onda. Na imagem acima, é possível observar que, sem o uso da técnica proposta, o comprimento de onda da luz emitida se desloca com a variação de temperatura. Enquanto isso, com o uso da técnica, ele se mantém o mesmo, assim como é mostrado na figura abaixo. Aqui é mostrada a diferença entre o comprimento de onda real e o desejado com a evolução da temperatura, como também o erro em função de t para a estratégia de controle proposta. Portanto, com o uso da técnica proposta, foi possível controlar o comprimento de onda da fonte de luz emitida pelo smartphone, atingindo assim o objetivo proposto. Como continuidade do projeto no futuro, pretende-se caracterizar de forma geral o comportamento do biosensor em função da temperatura. Por fim, gostaria de agradecer ao meu orientador, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, a Propesc e à Universidade Federal da Paraíba. Obrigado.